Olá, o Brasil condenou ontem o que chamou de ocupação ilegal e inaceitável de territórios palestinos por Israel, ao depor no processo aberto pela Corte Internacional de Justiça, a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas, para examinar a legalidade da ocupação israelense, que já dura quase 57 anos. O Brasil pediu que o tribunal reconheça a ilegalidade da ocupação. A África do Sul acusou Israel de submeter os palestinos a uma forma mais extrema de apartheid. Apartheid era o regime que segregava a maioria negra na África do Sul até 1994. O Tribunal da ONU realiza 6 dias de audiências, deve levar meses para tomar uma decisão final que não será de cumprimento obrigatório. A Corte Internacional de Justiça dá assessoria à Assembleia Geral da ONU em questões jurídicas. 99 dos 120 deputados da Knesset, o parlamento de Israel, apoiaram uma moção do governo Benjamin Netanyahu que rejeita o reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Em resposta, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, o grupo terrorista responsável pelo ataque de 7 de outubro a Israel, escreveu a votação como um desafio à ONU e à sociedade internacional e pediu a mais países que reconheçam a independência da Palestina. Mais de 100 países, inclusive o Brasil, reconhecem a Palestina como um país. A França, o Reino Unido e os Estados Unidos, tradicionais aliados de Israel, devem reconhecer um Estado palestino para pressionar Israel a aceitar um acordo de paz, a solução com 2 estados, 2 países, um árabe e um judeu, convivendo em paz e dividindo o território histórico da Palestina. Netanyahu alega que reconhecer um Estado palestino agora seria recompensar o terrorismo e que a Palestina só pode nascer de negociações diretas com Israel, que estão suspensas desde 2014, em grande parte por causa dele. Desde 2017, o partido Likud do primeiro-ministro está comprometido com a anexação da Cisjordânia, uma decisão unilateral, assim como a medida de 2005 do então primeiro-ministro Ariel Sharon de retirar as forças militares e os colonos da faixa de Gaza. Mas a sensação de premiar o terrorismo não pode ser ignorada. Os palestinos podem concluir que o reconhecimento de Israel pela Organização para a Libertação da Palestina em 1988 e os acordos de Oslo em 1993 e 1994 não deram o mesmo resultado que a violência e o uso da força em 7 de outubro. Os exemplos de uso da força no cenário internacional são muitos. O ditador russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia impunemente há 2 anos e hoje a Rússia está mais perto da vitória, apesar da ajuda militar do Ocidente e das sanções econômicas internacionais. O Azerbaijão acabou em setembro do ano passado com um enclave armênio na região de Nagorno-Karabakh, acabou com a autoproclamada República de Artsakh, que não era reconhecida por nenhum país do mundo, só pela Armênia, mas a Armênia tende a fechar um acordo com o inimigo para evitar uma invasão de seu território. Pela 3ª vez, os Estados Unidos vetaram um projeto de resolução apresentado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, desta vez pela Argélia, para pedir um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Os Estados Unidos argumentam que estão preparando seu próprio projeto de resolução, que, além de uma trégua, prevê a libertação de todos os reféns sequestrados em 7 de outubro, que ainda estejam em poder dos terroristas. Seriam 134, mas cerca de 30 podem estar mortos, seria apenas uma devolução de corpos. A aprovação de uma resolução de um cessar-fogo prejudicaria a negociação sobre os reféns, alegou a embaixadora norte-americana. O projeto teve 13 votos a favor, 1 contra dos Estados Unidos e abstenção do Reino Unido. O ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Defesa e ex-comandante militar de Israel, general Benny Gantz, manifestou otimismo quanto a um acordo para uma trégua e libertação de reféns e advertiu que, sem um cessar-fogo, a guerra vai continuar durante o sagrado mês muçulmano do Ramadã, que neste ano começa em 10 de março. Mais um deputado do Partido Republicano dos Estados Unidos adotou um discurso genocida contra os palestinos. Ao comentar a morte de crianças palestinas, seriam mais de 10 mil mortas até agora,
O deputado Andy Ogles disse: penso que devemos matar todas elas. A pré-candidata presidencial Nikki Haley, o senador Lindsey Graham e os deputados Max Miller, Brian Mast e Michelle Saltzman, todos republicanos, fizeram declarações semelhantes, afirmando que não há palestinos inocentes na faixa de Gaza. Israel ordenou evacuações da cidade de Gaza e o Programa Mundial de Alimentos da ONU suspendeu a entrega de comida ao norte de Gaza por causa de roubos e saques à ajuda de emergência. A televisão árabe Al Jazeera acusou Israel de aumentar as restrições no setor oriental de Jerusalém, o setor árabe ocupado na Guerra dos 6 Dias em 1967. Israel anexou o leste de Jerusalém, mas isso não é reconhecido por quase nenhum país, uma exceção os Estados Unidos, que reconheceram Jerusalém como capital de Israel no governo Donald Trump. Quase todos os outros países do mundo mantêm suas embaixadas em Tel Aviv. O então presidente Bolsonaro prometeu transferir a embaixada para Jerusalém, mas acabou não fazendo isso sob pressão dos árabes. Desde o início da guerra, aumentaram o número de demolições de casas de palestinos, as prisões e os interrogatórios no setor árabe de Jerusalém. 217 edificações foram destruídas e os palestinos não receberam nenhuma licença para construir. As empresas de palestinos têm sido assediadas por fiscais que aplicam multas por questões menores. O governo israelense também impôs limitações no acesso de palestinos à esplanada das mesquitas durante o mês do Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos, que neste mês começa na noite de 10 de março. É mais um elemento para acirrar o conflito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje em Brasília o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Blinken veio ao Brasil para uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20, realizada hoje amanhã no Rio de Janeiro. O Brasil preside o Grupo dos 20 no momento, neste ano. Blinken, que é judeu e cujo padrasto morreu no Holocausto, não comentou a crise diplomática entre o Brasil e Israel causada pela declaração de Lula comparando a guerra de Gaza ao Holocausto. Os Estados Unidos têm interesse na cooperação com o Brasil no combate ao aquecimento global e na mediação de conflitos na América do Sul, como a questão interna da Venezuela, entre a ditadura e a oposição venezuelana, e também o conflito entre a Venezuela e a Guiana em torno da região do Essequibo. Quem continua alimentando a crise é o ministro do Exterior de Israel, Israel Katz, que hoje publicou uma mensagem de uma brasileira numa rede social descrevendo o horror que passou durante o ataque terrorista de 7 de outubro. Comparar Israel aos nazistas é um anátema em Israel, então o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu deve continuar explorando a gafe diplomática de Lula. Diante da humilhação a que foi submetido o embaixador brasileiro em Israel, o governo do Brasil não cogita de fazer um pedido oficial de desculpas ou uma retratação. Lula pode dar explicações à comunidade judaica brasileira, mas o estrago está feito. Qualquer medida, exceto uma retratação total, será insuficiente, ou mesmo uma retratação total será insuficiente. A diplomacia serve para resolver crises, não para gerar crises. A tradição diplomática brasileira é de neutralidade, serenidade e racionalidade, de desdramatizar os conflitos, tentando remover os aspectos emocionais para permitir a volta da racionalidade e a negociação de soluções pacíficas. As palavras têm peso e declarações emocionais feitas de improviso não contribuem para a paz no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe.
Até mais. Tchau.